Sejam muito bem-vindos a este quarto episódio sobre a nossa trajetória pessoal e profissional. Hoje eu reservei para estar conversando com vocês a respeito da produção que eu realizei em algumas obras na colaboração com capítulos. Eu sou muito grata a todos os convites recebidos, cada um deles eu tentei dar o meu melhor e gostaria de apresentá-los cada um contando um pouquinho do capítulo, a obra em si e ilustrando um pouquinho dessa produção bibliográfica que eu tenho a oportunidade de ter publicado. São nove livros, sendo que 2 deles são produções de um congresso e onde eu vou dar detalhes a respeito de cada um. O primeiro que eu gostaria de comentar é a respeito da revista Mosaico. Ela foi um convite feito pela psicomotricista Rosa Prista, que ofereceu a oportunidade de eu escrever o capítulo de abertura de uma obra chamada Psicomotricidade, que prática é essa? Foi um prazer imenso colaborar numa obra onde estavam comigo os maiores e melhores psicomotricistas brasileiros, cada um explicando e contando um pouquinho sobre a própria formação, e é um livro que me parece que com edição já esgotada, mas que nós temos por hábito recomendar dentro do nosso curso, porque ele conta exatamente como se constituem todas as formações em psicomotricidade brasileira. O meu capítulo chama-se, Que Ciência é essa? E eu abordo lá a abrangência da psicomotricidade, a abrangência na área da saúde, na área da educação, na área do esporte e, na sua sequência, nos demais capítulos, cada formador descreve com preciosidade a sua trajetória também e a constituição daquela formação. Eu considero um livro bastante didático para aqueles que se interessam a se constituírem profissionalmente enquanto psicomotricistas. O outro livro, ele é um anal de várias apresentações de um grande congresso em Fortaleza. Eu fui convidada pela Deise Campos e ele se constitui de palestras realizadas dentro de um congresso muito importante que nós realizamos. O meu capítulo dizia respeito à deficiência física, esse corpo especial na água, já que a minha trajetória é uma trajetória de psicomotricidade no meio líquido. Então, nesse momento, nesse congresso, eu tive a grande oportunidade de ter uma mesa redonda, de ter 2 palestras e de ter a defesa de um tema livre a respeito deste meu trabalho de psicomotricidade aquática. Então fica aqui o meu agradecimento enorme a Deise Campos, a Juan Mila e a Séries por tamanho convite e por reunir tudo de precioso no Congresso da Rede Fortaleza. Muito obrigada. O outro livro, que é praticamente 2 revistas, ela é uma edição onde o INAT, nos congressos de natação infantil, nos congressos nacionais e internacionais de natação infantil, que são anualmente oferecidos aqui no Brasil pela Sandra e o Rafael Rossi Matorno, é um periódico onde nós acadêmicos, eu sou uma das acadêmicas da Academia Brasileira de Profissionais de Natação Infantil, e cada um de nós colabora nesse informativo com algum tema a cada ano. Nós temos aqui 2 edições dos Saberes Compartilhados. Na primeira edição, o meu artigo chamava-se O Corpo e o Gesto do Professor em relação aos alunos. Então, a postura que o profissional de educação física deve ter no respeito desta relação corporal com o seu aluno. O meu artigo abordava esse aspecto. E no outro do ano seguinte, que foi do ano passado, o corpo não só fala como grita e registra. Nós sabemos que nosso corpo é a casa onde a gente habita. E nesse artigo em especial, eu fiz questão de relatar o quanto o nosso corpo registra tudo o que há de bom e de ruim,
o quanto ele revela também muito daquilo que nós não verbalizamos. E isso na aula de natação com os nossos alunos é extremamente lido pelo professor. O professor precisa fazer essa leitura corporal para que na sua aula ele possa compreender um pouco melhor o seu próprio aluno. O outro foi um convite muito especial de uma pessoa muito querida da área de RH, a Sueli Cândido. O livro dela é A Vida Secreta dos Profissionais, durante e depois do expediente. E ela me pediu a colaboração e eu resolvi fazer um conto, apresentar um conto, em especial de alguém que trabalha dentro da nossa empresa, naquela oportunidade trabalhava dentro da nossa empresa, e que de uma maneira bem fictícia nós pudemos dissertar a respeito do comportamento em especial desse profissional dentro de uma entidade corporativa. O nome do capítulo é E Vai Rolar a Festa. Um livro bem interessante, bem pioneiro no seu aspecto e que me encantou muito poder colaborar. Agora nós temos mais duas outras produções do INAT, que foi Bebês e Crianças, que foi o primeiro livro de nós acadêmicos, então cada acadêmico também fez o seu próprio capítulo, e o outro Natação Inclusiva. Tanto um quanto o outro são reflexões de acadêmicos a respeito do trabalho que nós realizamos junto à área da natação. No livro Bebês e Criança, eu fiz o capítulo inicial, chamado Origem Humana, onde eu relato os estudos do professor Vitor da Fonseca sobre a tese de que a vida veio dos oceanos. E eu tenho, assim, a total crença que nós viemos de lá. Tanto que, para mim, a água é um universo maravilhoso de origem da nossa própria essência. Então, nesse livro, eu fiz questão de apresentar todas as pesquisas filogenéticas, ontogenéticas do professor Vitor, através dos conceitos e preceitos da psicomotricidade. Na natação inclusiva, foi um momento ímpar para mim. Eu pedi a colaboração de três mães, de quatro crianças, porque uma das mães ela é mãe de 2 filhos, para que pudessem me promover a oportunidade de um depoimento sobre a importância da família no processo de natação adaptada. Então eu tive o prazer de contar com a Tharita Inoue, falando do Lucas, da relação que ele tem com a água, uma criança autista, e que me encantou poder documentar e colocar nesse livro a posição dessa mãe, que foi uma aluna nossa em psicomotricidade, no curso de pós-graduação em psicomotricidade, e que, enquanto mãe e fisioterapeuta, nos apresentou um depoimento lindo a respeito dessa relação dessa criança autista com a água. A outra mãe é a Marilei, a mãe do Tomás. O Tomás é um aluno nosso, da natação adaptada da nossa associação, e que teve uma evolução e está tendo uma evolução incrível. E a Marilei gentilmente coloca para nós um depoimento especial sobre a importância da colaboração familiar e da acreditação da família no nosso processo, né? Então, quando nós temos uma relação com a família, é uma relação de confiança muito grande que precisa se estabelecer. Essa família não coloca a criança da nossa entidade por colocar. Ela coloca porque acredita naquilo que nós vamos promover de melhor para ela. E o Tomás é um jovem lindo, autista também, e que tem evoluído muito no nosso trabalho de natação adaptada. Eu agradeço muito a Marilei pela colaboração. E a outra mãe muito querida e muito especial é a Ana Paula Chapur, mãe da Helena e do Tom, que são 2 crianças autistas, e apesar de ela não estar fazendo nenhum trabalho junto à natação adaptada, ela relata sobre a experiência com o surf. E foi muito interessante, porque é uma mãe extremamente empenhada em todos os processos e tem uma peculiaridade em especial. Todo o trabalho da Helena, inicial, na descoberta do autismo,
foi introduzido com grande progresso através das terapias psicomotoras que ela realizou no Rio de Janeiro. E o depoimento dela é muito nobre nesse livro para mim, e foi assim um prêmio, um presente, poder colocar um capítulo desse, com testemunhos de 3 famílias diferentes, sobre a intervenção que a água tem no processo com o autismo. O outro livro, e os mais recentes, é de um trabalho que eu colaborei num projeto chamado Supera, uma entidade que trabalha com estimulação e ginástica cerebral. E no primeiro deles, dessa obra, que é um incentivo à escrita, um incentivo à produção literária, eu coloquei o meu histórico profissional. Então foi essa minha colaboração. E no segundo volume, que foi lançado no final do ano passado, final de 2019, eu coloquei uma história verdadeira com o título Possível, porque foi um testemunho muito grande que eu pude presenciar na rua e que me deixou extremamente sensibilizada. Mas eu deixo o gostinho para aqueles que se interessarem em poder ler esses livros e entender qual foi o tipo de colaboração. E queria aqui fechar com vocês que cada livro é para nós uma produção. E ele fica como se fosse um filho, sabe? É alguém que nasceu de dentro da gente, nasceu de momentos especiais. E eu acho que, tendo a oportunidade de ter sido mãe de 2 homens maravilhosos, profissionais fantásticos, que é o Rogério e o Leandro, eu ainda me considero a maior felicidade, o amor mais profundo, o amor mais puro, um amor que não tenho palavra para descrever, sobre a avó-ternagem. Então eu quero apresentar para vocês aqui, nesse histórico pessoal, a Beatriz, que é filha do Rogério e hoje está com 13, vai completar 14 anos em breve. A Luísa, com 10 anos, que é uma princesinha encantada, também filha do Rogério. A Larinha, que é uma preciosidade de menina, e o Pepe, que eu chamo ele de Pepe e é o meu Pedrinho. E com isso a gente encerra o capítulo de hoje e eu encerro a minha história pessoal. No próximo episódio eu vou estar apresentando para vocês a construção da minha história profissional, contando um pouquinho sobre a Flechinha, a Brinquedoteca Flechinha, que foi a primeira brinquedoteca brasileira aquática. Um beijo no coração de cada um.